O espantalho de olhos humanos. Quem contava essa história era o bisavô Agenor, homem calejado de sol e de sina, desses que olhava para o tempo e sabia se ia chover ou ventar só de sentir o cheiro da terra. Não era dado a medos tolos, não. Mas bastava alguém puxar assunto de espantalho que ele travava a língua e ficava com os olhos fundos, remoendo o passado. Dizia ele que lá nos ermos de Pedra Negra havia uma fazenda velha, comida pelo mato, a Fazenda São Cipriano. Ninguém morava lá fazia décadas. Diziam que o dono, um tal de Coronel Vasques, tinha morrido de forma horrenda, achado com o corpo retorcido no meio do milharal, olhos vidrados olhando para o céu, como se tivesse visto o próprio inferno descer. O que restou foi ruína, casa grande com o telhado caído, armazéns cheios de morcegos, currais onde só restavam ossos espalhados. Só uma coisa parecia intacta no meio da devastação: o espantalho. Ele permanecia firme no meio do milharal seco, braços abertos como um crucifixo torto. Chapéu velho, palha saindo dos pulsos e da gola. Mas o que botava terror mesmo eram os olhos. Não eram botões ou esferas de madeira como o espantalho normal. Eram olhos humanos, de carne, empalhados, mas vivos de um jeito impossível de explicar. Diziam que, muitos anos atrás, o coronel, desconfiado de ladrões e revoltados, procurou um feiticeiro de beira de rio, desses que mexe com coisa que nem Deus gosta de ver. Mandou fazer um guardião que nunca dormisse, que nunca perdoasse. E o feiticeiro entregou, criou o espantalho, usando ossos moídos, roupas de condenados e olhos arrancados do primeiro infeliz que tentou roubar as galinhas do coronel. O pacto dizia que enquanto o espantalho estivesse de pé, ninguém que entrasse sem permissão sairia vivo. Pois numa tarde quente de dezembro, quando o chão racha de tão seco e o ar vibra de calor, meu bisavô e 2 camaradas, Zé Pretinho e Joaquim Barrica, resolveram provar que eram mais valentes que qualquer assombração. Levaram lamparinas, facões, cachaça para esquentar a coragem e seguiram pela estradinha torta até a entrada da fazenda. O sol já estava morrendo atrás dos morros, tingindo o céu de um vermelho de sangue. O mato, alto até o peito, engolia o caminho. E o silêncio era tão pesado que o farfalhar dos próprios passos parecia grito. Chegaram no milharal e lá estava ele, o espantalho, imóvel, imponente, os braços abertos, a cabeça torta como se estivesse espiando por cima do ombro. E os olhos... os olhos, mesmo na sombra, pareciam vivos, brilhando com uma luz fraca, doente, como vagalume moribundo. Quando eles chegaram perto, Agenor disse que sentiu algo apertar o peito. Um medo ancestral, daqueles que a gente não aprende. Já nasce com ele. Zé Pretinho, o mais valente, ou o mais tolo, puxou a peixeira e atirou uma pedra no espantalho, raindo alto. Tá com medo, Agenor? Homem grande com medo de boneco? Mas a risada dele morreu na garganta. O espantalho moveu a cabeça, lentamente, como quem acorda de um sono ruim, e seus olhos piscaram, um piscar seco, crepitante, como se as pálpebras fossem de couro estalado. Agenor tentava se mexer, mas era como se o chão puxasse seus pés. Só conseguiu soltar a lamparina da mão, que caiu e apagou, mergulhando tudo numa escuridão sufocante. Foi aí que começou. Do milharal morto, começaram a surgir ruídos, primeiro leves, como arrastar de roupa na terra, depois mais fortes, como passos correndo. Mas não era gente. O som era mais rápido, mais rasteiro, como se dezenas de coisas rastejassem por entre as folhas secas. As lamparinas dos outros 2 ainda iluminavam um pouco, e Agenor jurava ver sombras, pequenas e deformadas, se esgueirando pelo chão, sempre em volta do espantalho, como crianças decrépitas brincando em roda. O espantalho ergueu um dos braços, devagar como se comandasse a dança. Zé Pretinho tentou correr, mas algo o puxou pela perna, algo que não dava para ver direito. Joaquim Barrica berrou de um jeito que Agenor nunca esqueceu. Um berro, que cortava o vento e fazia até coruja calar no mato. Agenor correu. Corria cego, tropeçando em raízes, espinhos rasgando a pele. Só ouvia o barulho das coisas correndo atrás dele, e um murmúrio rouco, uma ladainha em língua estranha,
que parecia vir do espantalho. Chegou no cercado da fazenda arfando, as pernas quase falhando. Atrás dele, o silêncio voltou. Mas ele não ousou olhar para trás. Nunca. No outro dia voltaram com o povo do vilarejo, mas não acharam nem sinal de Zé Pretinho e Joaquim. Só a lamparina quebrada, e no braço do espantalho o boné de Zé, agora costurado nos trapos do monstro. E os olhos. Agenor dizia que eles pareciam mais frescos, brilhando com uma gana nova, como olhos de fera prestes a caçar de novo. Daquele dia em diante, ninguém mais passou perto da fazenda São Cipriano. Diziam que o espantalho ainda guardava o milharal morto, e que nas noites sem lua, quem encostasse perto dali podia jurar ver 2 olhos brilhando no meio da plantação. Vivos, famintos. E o bisavô sempre terminava o causo assim, em terra abandonada, até o espantalho acha jeito de encher a barriga. A sombra na estrada velha. Meu avô, seu Anselmo, era um homem de poucas palavras, criado no mato, acostumado com o silêncio da terra e o sussurro dos ventos. Mas toda vez que a noite vinha carregada, que a lua sumia no céu e o cheiro de terra molhada se misturava com o vento, ele puxava o banco para perto do fogo e falava baixinho, como quem tem medo de acordar coisa que não devia. Foi na estrada velha, ele começava com o olhar perdido no escuro, naquelas bandas onde nem bicho gosta de andar de noite. Ele voltava da venda montado no cavalo castanho, com a garrafa de pinga embrulhada no pano. Era tarde, quase batendo a meia-noite. O caminho era conhecido, mas naquela noite o mato parecia mais alto, mais vivo. As árvores antigas se debruçavam sobre a estrada, formando um túnel escuro que engolia a luz da lamparina presa na cela. Foi então que tudo ficou diferente. O vento parou. O cheiro mudou. Não era mais de terra molhada. Era um cheiro estranho, doce e podre ao mesmo tempo, como flor morta largada no brejo. O castanho empacou, as orelhas em pé, os olhos arregalados, como se enxergasse o que o avô não podia. No meio da estrada, a uns 10 passos adiante, surgiu aquilo, uma sombra. Não era uma pessoa, não era bicho, era alta demais, fina demais. A forma se mexia como fumaça, ora densa, ora rala. Não tinha rosto, nem braço, nem perna. Era só um pedaço de escuridão caminhando contra o vento parado. O cavalo bufava, recuava, mas seu Anselmo teimoso tentou passar. A sombra, então, esticou uma espécie de braço escuro, que parecia feito de poeira e grito, e apontou para ele. Foi aí que o mundo virou um pesadelo. O ar ficou gelado como a água do poço no inverno, e os ossos dentro do peito começaram a doer, como se estivessem apertados por mãos invisíveis. Ele tentou rezar, mas a voz não saía. Sentia o coração batendo tão fraco que parecia prestes a apagar. A sombra se moveu de novo, agora arrastando algo no chão. Um som de correntes misturado com choro de criança, que ecoava sem vir de lugar nenhum. Seu Anselmo cravou as esporas no castanho, e o bicho disparou sem direção certa. Só sabia fugir. A estrada se abriu num clarão de luz vermelha. Uma luz que não vinha da lua nem das estrelas, mas parecia subir da terra, como se o inferno estivesse se rasgando debaixo deles. Quando finalmente chegou em casa, suado, branco como cera, com a garrafa estilhaçada no alforge, jurou para minha avó que nunca mais botava os pés na estrada velha depois do escurecer, nem para salvar a própria vida. E até hoje, quando alguém tenta zombar da história, os antigos olham de lado, fazem o sinal da cruz e cochicham. Cuidado, a sombra escuta, porque dizem que ela ainda vaga, esperando quem tenha coragem ou burrice de cruzar seu caminho, para nunca mais voltar. A mulher da janela. Minha avó, Dona Nazaré, tinha mãos calejadas, cabelo sempre preso num coque apertado e olhos miúdos que pareciam enxergar o que mais ninguém via. Ela dizia que certas coisas não deviam nem ser faladas, quanto mais olhadas. Mas em noites de trovoada, com a vela tremendo na mesa de madeira, ela contava o causo baixinho como quem reza. A mulher da janela não é para ser chamada. Ela vem quando quer, e quando vem, leva quem ousa encarar. A história vinha, de longe, da casa grande do fundão, uma mansão esquecida comida pelo mato,
onde uma vez morou uma família rica que morreu toda de doença e desgraça. Ninguém tinha coragem de passar perto da casa, mas dizem que, nas noites de tempestade, uma mulher de vestido branco surgia na janela do segundo andar. Minha avó lembrava bem da noite que mudou tudo. Era uma dessas noites em que a chuva parecia querer quebrar o mundo ao meio. Trovões rasgavam o céu e o vento carregava folhas e pedaços de telhado. E foi então que o tio-avô dela, Zé Pequeno, zombeteiro e descrente, resolveu ir até a casa grande desafiar o medo. Ele levou só um lampião, rindo e cantando, zombando dos antigos. Chegou no portão enferrujado e gritou: "Se é para me ver, que me veja. Tô aqui." O lampião tremulava na mão dele. A chuva parecia diminuir só ali, como se o tempo mesmo tivesse prendido a respiração. E então ela apareceu. Primeiro 2 olhos, brilhantes, fundos injetados de sangue. Depois o rosto, pálido demais como a pele esticada de um defunto recém-enterrado. O sorriso, um rasgo imenso, desumano, que ia de orelha a orelha, mostrando dentes finos e pontudos como agulhas. Ela não se mexia, não piscava, apenas olhava. E o que mais apavorava, minha avó dizia, era que ela parecia saber o nome de quem olhava para ela, como se naquele instante gravasse o rosto da vítima na eternidade. Zé Pequeno tentou correr, mas tropeçou no próprio medo. A lamparina caiu e apagou, e na escuridão ele sentiu passos vindo do nada. Passos molhados que não batiam no chão como pés humanos, mas como algo arrastado, algo que deixava um rastro frio no ar. No dia seguinte, encontraram ele enroscado no portão, olhos secos, vidrados, a boca aberta num grito silencioso. Nunca mais falou, nunca mais sorriu. Passou o resto da vida sentado num canto da casa, murmurando baixinho, como se pedisse perdão para alguém que ninguém mais via. Dizem que até hoje, quando a tempestade quebra o céu e o vento corta as folhas, se alguém tiver coragem de olhar para a casa grande, ainda pode vê-la, de branco, na janela, esperando o próximo olhar perdido que ela vai carregar para o outro lado. E minha avó avisava firme: "Não olhe para ela, menino, nunca olhe, porque ela já sabe seu nome. E quando ela chama, ninguém escapa." O homem de chapéu na encruzilhada. Quem me contou essa história foi meu avô, o velho Benedito, lá nos rincões de Minas. Eu era só um menino pequeno, daqueles que ficava deitado no chão de terra batida, ouvindo as histórias dele com os olhos arregalados. E toda vez que a noite estava pesada, que o vento vinha uivando do mato, ele puxava o fumo para o cachimbo, olhava para o escuro da estrada e começava a falar, quase num sussurro. "Vocês pensam que conhecem medo?" ele dizia, ajeitando o chapéu surrado na cabeça. Medo de verdade a gente sente é quando vê coisa que não é desse mundo, coisa que não deveria nem ser olhada. O acontecido foi no tempo em que seu Benedito ainda era moço novo, uns 20 e poucos anos, trabalhando na roça de sol a sol. Numa noite de sexta-feira, ele e 2 compadres resolveram cortar caminho pela encruzilhada do boiadeiro, para chegar mais rápido em casa. A estrada era estreita, cercada de mata fechada dos 2 lados, e bem no meio dela tinha uma velha encruzilhada de terra batida. 3 caminhos se cruzando em formato de estrela torta. Nunca passe pela encruzilhada depois das 9, o povo antigo dizia. Mas naquela noite eles riam, brincavam, desafiando as histórias de assombração, até que, quando chegaram na bifurcação, o mundo pareceu parar. O ar ficou denso, abafado, como se o próprio chão respirasse. O barulho dos grilos cessou, e até o coachar dos sapos sumiu. Foi aí que eles viram. No centro exato da encruzilhada, estava parado um homem alto, muito alto, vestindo um paletó, preto alinhado, calça de linho escuro, botas brilhando como novas e um chapéu de aba larga que escondia o rosto inteiro. O estranho não se mexia. Parecia uma estátua plantada no meio do caminho. Só que tinha algo errado. O corpo era normal, mas a sombra que ele projetava não combinava com a luz da lua. Era como se a sombra dele estivesse viva, tremendo feito fumaça prestes a se espalhar. Seu Benedito puxou o braço dos amigos, mandando seguir em silêncio.
Mas um dos compadres, o Juca, resolveu bancar o valente. "Boa noite, patrão", ele disse, meio rindo, meio desafiando. Foi a última palavra dele naquela noite. O homem ergueu a cabeça. E por baixo do chapéu não tinha rosto. Era só um buraco preto, fundo, como um poço sem fim. Um buraco que parecia puxar a alma da gente para dentro. Seu Benedito disse que sentiu as pernas murcharem, o peito apertar como se tivesse levando pancada por dentro. Sem pensar duas vezes, os três saíram correndo, cada um para um lado. Cada passo parecia pesado como chumbo, e a sensação era de que aquele buraco negro estava atrás deles, respirando no cangote, pronto para sugar tudo o que encontrasse. Benedito correu até a beira do rio e se atirou na água, se escondendo debaixo das moitas até amanhecer. No outro dia, acharam o Juca sentado no chão da encruzilhada, olhos arregalados, pele pálida como cera. Não falava, não chorava, não respondia. Só murmurava uma palavra repetidamente: vazio, vazio, vazio. O povo dali sabia que de tempos em tempos o homem de chapéu aparecia, esperando tolos e desavisados que ousassem atravessar seu domínio sem pedir licença. E o preço de cruzar seu caminho era caro. Era a própria alma perdida num vazio eterno. Até hoje, se você andar pelas bandas da encruzilhada do boiadeiro e sentir o vento parar de soprar, o mato ficar mudo e o frio subir pela espinha, é melhor dar meia volta, antes que o homem de chapéu escolha você para nunca mais voltar para casa. O choro no Poço Velho. Quem contava essa história era minha bisavó, Dona Iracema, que dizia ter visto coisa que nem o padre tinha coragem de benzer. Era mulher de fé, mas até ela baixava os olhos quando falava do Poço Velho da fazenda do seu Matias. A água do poço já nasceu morta, ela dizia. Nem bicho bebe dela. A fazenda era enorme, mas lá no fundo do pasto, esquecido entre as pedras, havia um poço antigo, feito de pedras escuras, coberto por musgo. Um buraco que parecia mais a boca do inferno. O povo da redondeza jurava que aquele poço era amaldiçoado. Ninguém sabia quem o construiu nem por quê. Minha bisavó lembrava do tempo em que era menina e as crianças eram proibidas de chegar perto. Mas menino é bicho curioso, né? E certo dia, ela e dois primos, instigados pela curiosidade, resolveram ir até lá, se esgueirando por entre as árvores. O mato perto do poço era diferente, mais sombrio, mais úmido. As árvores cresciam tortas como se tentassem fugir dali. E o cheiro... o cheiro... Ela dizia que era de água parada misturada com carne podre. Quando chegaram perto, ela jurava que ouviram. De dentro do poço vinha um som baixo, distante. Um choro, fraco, como o de um bebê perdido no fundo da terra. Mas quanto mais eles se aproximavam, mais o choro crescia, ficando agudo, desesperado, como se suplicasse por socorro. O primo mais velho, Toniquinho, desafiando o medo, jogou uma pedra dentro. Primeiro, só silêncio. Depois, algo respondeu. Um gemido tão fundo e tão antigo que fez o chão tremer sob seus pés. E então veio a pior parte. Algo subiu. Não água, não lama, mas uma névoa escura, grossa, com cheiro de sangue. A névoa se ergueu, girando, formando uma figura quase humana. Uma mulher de cabelos longos, molhados, que esticava as mãos magras, implorando para sair dali. Minha bisavó dizia que os olhos da mulher não tinham branco. Eram totalmente negros, como se o fundo do poço estivesse ali olhando para eles. As crianças fugiram, mas Toniquinho tropeçou e antes que pudesse se levantar, aquela coisa agarrou o tornozelo dele. Não foi grito, não foi luta. Foi como se ele fosse puxado direto para o chão. Num piscar de olhos, Toniquinho sumiu, tragado pela terra, sem deixar rastro, sem deixar eco. O resto da vida, minha bisavó jurava ter ouvido, nas noites de chuva, o choro do menino misturado ao lamento da mulher. A voz subia do poço e espalhava pela fazenda, arrepiando até o boi mais bravo. Anos depois, tentaram fechar o poço com terra, pedras até cimento, mas toda vez que tampavam de manhã cedo, a boca negra estava aberta de novo, esperando outra alma curiosa para arrastar. E minha bisavó, até o último suspiro dela, dizia sempre: poço que chora,
é covil, de alma perdida. Quem escuta, um dia vai responder ao chamado. A Estrada dos Mortos. Era meu avô, seu Zé Bento, quem falava dessa história. E falava baixinho, olhando para as pontas dos dedos, como quem não queria acordar o passado. Ele dizia que existia uma estrada de terra lá para os lados do Vale Seco, uma estrada esquecida, feita só para uma coisa, cortejo de defunto. Ali, meu filho, nem os vivos mandam mais. Quem anda ali é alma. Era uma trilha estreita, cercada por árvores antigas que pareciam se curvar sobre o caminho, fechando o céu. A terra era vermelha, sempre úmida, mesmo nos dias de sol, forte. Diziam que era a terra sorvendo as lágrimas dos mortos. Naquele tempo, a tradição era levar o caixão à mão, em procissão lenta, cantando ladainhas tristes até o cemitério velho, do outro lado da mata. Nenhum carro passava ali, nenhum animal se atrevia, só o homem e a morte. Mas o caos mais terrível aconteceu numa noite de finados, uma noite em que o céu parecia ter esquecido as estrelas, e o vento soprava um cheiro de flor murcha e vela, derretida. O compadre Jonas, um rapaz valente que zombava de tudo, resolveu cortar caminho pela Estrada dos Mortos, sozinho, para ganhar uma aposta de cachaça. Montou num cavalo magro e seguiu, rindo da própria coragem. O começo foi fácil. A trilha se desenhava firme sob o luar, mas bastou ele cruzar a porteira antiga, toda a comida de cupim que o mundo mudou. O ar ficou denso. O som sumiu. Nem grilo, nem sapo, nem o barulho das folhas. Era como se ele tivesse entrado numa bolha de silêncio. Então, ele viu. Na beira da estrada, enfileirados entre as árvores, estavam eles, os mortos. Eram figuras vestidas de preto com o rosto pálido, olhos fundos e vazios. Alguns ainda carregavam velas apagadas nas mãos ossudas. Outros tinham os braços cruzados, como nos caixões, todos parados, assistindo. O cavalo empinou, sentindo o que Jonas não queria acreditar. Quando ele tentou voltar, viu que atrás dele não tinha mais estrada. Só uma névoa cinzenta girando devagar, como se o mundo inteiro tivesse se fechado. À frente dele, o caminho se abria, e lá longe vinha um cortejo, marchando lento, levando um caixão de madeira tosca. Só que dessa vez não eram vivos, levando o morto. Eram mortos carregando o caixão e cantando. Cantavam uma ladainha que parecia feita de gemido e ranger de dentes. Cada palavra soava como unha riscando o vidro. Jonas tentou correr, mas o cavalo simplesmente congelou no chão, tremendo feito vara verde. Quando o cortejo chegou perto, ele viu. Dentro do caixão, o defunto era ele mesmo, Jonas pálido, vestido de preto, com os olhos abertos, olhos que o encararam, como se o puxassem para dentro daquele caixão para ocupar seu lugar. Foi aí que o cavalo quebrou o transe e disparou pela mata fechada, derrubando o galho, arranhando a barriga na terra. Quando Jonas conseguiu chegar em casa, estava coberto de arranhões, o rosto branco sem fala. Nunca mais foi o mesmo. Andava pelas ruas como sombra, olhando para trás desconfiado, como quem sabe que a morte tinha gravado seu nome naquela noite. E a Estrada dos Mortos. Ah, ela ainda está lá. Dizem que se você passar por lá depois da meia-noite, ainda escuta. A ladainha subindo do chão, misturada com o som de passos que não fazem sombra. E meu avô sempre terminava o causo com a mesma frase, sem sorrir. Naquela estrada, meu filho, quem puxa o caixão não é gente. E às vezes o caixão que eles levam já tem seu nome escrito. A Missa dos Esquecidos. Essa história quem contava era o vô Laurindo, homem de poucas palavras, mas que, quando abria a boca para falar do que viu, até o vento parava para escutar. E ele dizia que não era história de ouvir falar, não. Era coisa que ele mesmo presenciou na pele e na alma. Lá para os confins do município de São Bento do Mato Preto, existia uma igrejinha esquecida, a Capela de Santa Dores. Pequena, feita de taipa e pedra, caída aos pedaços. Diziam que ela fora construída no século retrasado, mas que logo foi abandonada, depois que um surto de peste levou toda a congregação de uma vez só. Trancaram as portas, enterraram os mortos ao redor e nunca mais celebraram missa ali. Mas o lugar, mesmo vazio,
parecia ainda esperar pelos fiéis. Meu avô dizia que, quando era moço, apostou com os amigos que passaria a noite inteira lá dentro. Queriam provar coragem, ganhar fama de valente no povoado. Com o lampião na mão e faca na cintura, ele seguiu pelo caminho de barro até a capela. Já de noitinha. A entrada estava torta, as portas escancaradas como bocas murchas. Lá dentro, o cheiro era de mofo, vela queimada e coisa podre. As paredes estavam descascadas, mas ainda dava para ver traços das pinturas antigas. Anjos de asas negras, santos de olhos fundos, e o altar. Ah, o altar. O altar era um bloco de pedra rachado no meio. Sobre ele, uma cruz sem Cristo, só a madeira escura e retorcida. Parecia sangrar pela fenda da rachadura. O vô Laurindo, sem se deixar abater, se sentou num dos bancos quebrados e acendeu o lampião. Ficou olhando o vazio, tentando rir do próprio medo. Foi aí que começou. Primeiro o cheiro mudou. De mofo passou a cheiro de carne queimada. Depois o som. O sino da capela, enferrujado e sem badalo, começou a tocar sozinho num som rouco e arranhado. E então eles entraram. Pelas portas abertas, pelas frestas das janelas, pelas rachaduras das paredes, foram entrando figuras, silhuetas humanas, cobertas por véus rasgados, pingando lama e sangue. Vieram se sentando nos bancos, um a um, em silêncio. Nenhum rosto visível, só sombras encharcadas respirando pesado. E no altar, surgido de lugar nenhum, apareceu o padre. Mas não era um padre vivo. Era um vulto em batina preta, a cabeça caída de lado como se tivesse o pescoço quebrado. Ele começou a rezar uma missa numa língua que o vô Laurindo nunca ouviu, palavras que soavam como gritos e ranger de ossos. As figuras nos bancos respondiam em coro, uma ladainha lenta e apodrecida que fazia o chão tremer e as velas acenderem, sozinhas. Meu avô dizia que tentou se mover, mas estava preso, como se mãos invisíveis o segurassem pelas pernas. Foi então que o vulto do padre apontou direto para ele. De dentro das sombras, uma das figuras se levantou, e conforme se aproximava, o véu caía, revelando o rosto apodrecido de alguém que ele conhecia. Era seu próprio irmão, falecido, meses antes em circunstâncias misteriosas. O rosto sorriu, mas o sorriso era só pele rasgada. E o morto sussurrou: "Tá na hora de rezar com a gente." Foi aí que, num último esforço, o vô Laurindo conseguiu gritar, jogou o lampião no chão e correu cambaleando para fora da capela. Diz que nunca olhou para trás, nem mesmo quando ouviu passos molhados correndo atrás dele. Quando amanheceu, jurava que os pés estavam sujos de lama, mas ele não tinha pisado em nenhum brejo. Era lama preta, grudenta, daquelas covas rasas que cercavam a capela. E até o fim dos seus dias, seu Laurindo avisava: "Se um dia passar perto da capela de Santa Dores, feche os olhos e reze, porque lá dentro a missa nunca acabou, e os mortos ainda estão esperando quem falte para completar a procissão." O cachorro preto que guia para o cemitério errado. Essa história quem contava era a tia Zulmira, uma mulher de olhar penetrante e jeito manso, mas que tinha uma memória de dar calafrios. Sempre que alguém pedia para ela contar algo da infância, ela virava o rosto e ficava quieta. Mas se alguém insistisse, ela começava, e essa história, com certeza, era uma das mais macabras que ela sabia. Na época dela, em Pedrinhas do Norte, um lugar perdido no meio da serra, o cemitério da cidade. Era um terreno isolado, cercado por árvores altas e misteriosas. Diziam que a estrada que levava até lá era amaldiçoada, já que muitos que iam ao cemitério nunca voltavam. Alguns passavam, mas com os olhos distantes, como se algo tivesse tirado sua alma. A tia Zulmira contava que, há muitos anos, numa madrugada nublada e sem lua, seu irmão Tonico pegou uma bicicleta velha e decidiu ir ao cemitério levar flores para o túmulo do pai. Era uma tradição que ele seguia, mesmo depois da morte do velho. Não era uma data especial, mas Tonico, como sempre, sentia necessidade de ir ali e pagar sua homenagem. Tonico nunca voltava com pressa de voltar. Ele gostava do silêncio do cemitério, das lápides gastas e dos ventos que assobiavam entre as árvores. Mas naquela noite, ele nunca mais voltou.
No dia seguinte, a tia Zulmira e o resto da família começaram a procurar por ele. Já era tarde, quando finalmente ouviram falar dele. Uma mulher moradora da estrada do cemitério jurava que o tinha visto, horas antes, acompanhado de um cachorro preto enorme, com os olhos vermelhos como fogo. Mas o que assustava mais não era o cachorro, era o caminho que Tonico seguia. A mulher contou que o vira descendo uma trilha esquecida no meio da mata. Uma trilha que ninguém mais usava porque ela levava a um cemitério antigo, abandonado há décadas. Era o cemitério dos mortos errados, onde haviam sido enterradas pessoas sem nome, criminosos e desgraçados, que ninguém se importava em procurar ou dar qualquer tipo de homenagem. Os moradores juravam que aquele cemitério era amaldiçoado. Diziam que ali os mortos não descansavam, e suas almas ficavam vagando, perdidas e furiosas. Quando a tia Zulmira soube disso, o medo apertou o peito dela. Ela sabia que algo estava errado. Correu até a casa do padre da cidade, mas ele não estava. Só lhe restava uma opção: ir até lá, até o cemitério abandonado, e tentar trazer seu irmão de volta. Ela seguiu sozinha pela estrada de terra, com o coração apertado e a sensação de que os olhos das árvores observavam a cada passo. O vento sibilava em seus ouvidos, e o cheiro de terra molhada e podridão tomava o ar. Chegando ao cemitério errado, ela encontrou Tonico deitado sobre uma lápide antiga. Mas não era ele, não. O corpo estava ali, mas a alma estava ausente. Os olhos de Tonico estavam vazios, como se ele tivesse sido possuído por algo. E ali, ao lado dele, estava o cachorro preto. O cachorro a encarava com olhos vermelhos, brilhando na escuridão como faróis de um barco perdido no mar. E à medida que a tia Zulmira se aproximava, o animal não se moveu. Estava imóvel, mas seus olhos pareciam penetrar sua alma. Ela tentou chamar o nome de Tonico, mas ele não respondeu. A mão dele estava rígida e o sangue congelado sobre a terra. Foi então que o cachorro começou a latir, um latido baixo e gutural, que reverberava pelas pedras e fazia os ossos de Zulmira gelarem. Foi quando ela viu o que o animal estava apontando. Não para a saída do cemitério, mas para a profundidade do terreno, onde as lápides estavam quebradas e caídas, formando um labirinto macabro e tortuoso. E ali, no centro da escuridão, algo se movia, como uma sombra, como um homem, mas não um homem. Uma criatura, uma presença que se erguia das profundezas do solo. O cachorro, agora completamente paralisado, parecia observar essa criatura com reverência. A tia Zulmira não sabia o que fazer. Ela correu, gritou pelo irmão, mas seu grito parecia ser engolido pela terra, como se a própria terra estivesse viva. E, com um último olhar, ela viu o cachorro preto se afastando lentamente, guiando Tonico, ou o que restava dele, de volta à escuridão. E ao passar por ela, o animal parou por um segundo e a encarou. Seus olhos brilharam ainda mais, intensamente, e antes de desaparecer para sempre nas sombras, ela ouviu uma voz como um sussurro distante dizendo: "Não siga, ou você também será levado." Quando Zulmira conseguiu voltar à cidade, estava pálida como um cadáver. Nunca mais mencionou o que viu naquela noite, mas nunca mais ninguém também se atreveu a seguir pela estrada que levava ao cemitério dos mortos errados. A história de Tonico se perdeu no tempo, mas o cachorro ainda vive nas lembranças daqueles que sabem que, quando o vento sopra na direção certa, ele aparece à espreita, guiando quem o seguir para um lugar onde os vivos nunca retornam. E a tia Zulmira, sempre que falava dessa história, concluía com um olhar distante: o cachorro preto não guia só os mortos, ele guia os que têm algo a esconder, e o pior é que ele sabe quem são. O homem que morreu e voltou de outra forma. Esse causo quem sempre contava era o tio Roque, homem de pele grossa e dedos duros como madeira, mas com os olhos vazios de quem já viu muita coisa ruim. Ele nunca gostou de falar muito, mas quando alguém puxava o assunto da volta do morrendo, como ele chamava, ele ficava mais quieto, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia ouvir. A história começou em Arco Verde, um vilarejo perdido na serra,
onde as noites pareciam mais longas e o silêncio das árvores tinha algo de assombroso. Um homem chamado Joaquim Sampaio morava lá. Era conhecido por todos, porque tinha um jeito peculiar de viver. Não gostava de falar com ninguém nem de sair à rua durante o dia. Ele morava sozinho em uma casa velha, com telhado de zinco e paredes cobertas de musgo. O povo dizia que ele morava ali desde a juventude e ninguém sabia muito bem de onde ele vinha. Certa noite, ele desapareceu. Na manhã seguinte, sua casa estava fechada e nada, além de um silêncio estranho, permeava a vila. O mais inquietante foi que ninguém o viu saindo. Parecia que ele tinha evaporado da noite para o dia. Ninguém se importou muito a princípio. Joaquim nunca era de se meter com ninguém. No entanto, ao fim de uma semana, começaram a ouvir os murmúrios. O corpo de Joaquim fora encontrado perto do rio, dentro de um buraco cavado como um poço raso, onde ele aparentemente havia sido enterrado de qualquer jeito. O vilarejo inteiro foi até o local, mas não havia sinais de ferimentos. O rosto de Joaquim estava tranquilo, como se tivesse sido colocado ali para descansar, e todos pensaram que ele havia morrido de causas naturais. O enterraram no cemitério da cidade, mas no fundo algo não parecia certo. 2 semanas depois começou o real terror. Os primeiros sinais surgiram quando algumas pessoas juraram ver uma figura encapuzada se arrastando pelas ruas de Arco Verde durante a noite. Alguns disseram que era Joaquim, outros que era seu fantasma. Mas o mais perturbador foi quando alguns dos moradores mais corajosos decidiram investigar a casa de Joaquim. Ao entrarem na casa, tudo parecia normal, mas logo perceberam algo estranho. A casa estava vazia, mas um cheiro insuportável de terra molhada e podridão tomava o ar. As paredes estavam cobertas por algo que parecia musgo, mas era mais denso, quase como se algo estivesse se espalhando lentamente pela madeira. Foi quando ouviram o som. Um som fraco, quase imperceptível, vindo de dentro do armário velho, aquele que ninguém se atrevia a mexer. Quando abriram a porta, encontraram um bilhete dobrado com a inscrição: "Eu voltei". A cada noite que passava, mais e mais pessoas começaram a ouvir os passos na rua. Às vezes uma sombra passava rápido por detrás das cortinas ou se movia lentamente entre as árvores. Aqueles que tinham coragem de olhar para fora de suas casas diziam que viam uma figura encapuzada, com os olhos vazios, que se aproximava das portas, mas nunca batia. Apenas ficava ali, imóvel, como se aguardasse algo. E o mais aterrador de tudo, cada vez que alguém ousava dar uma olhada mais de perto, percebiam que os olhos da figura não eram como os de uma pessoa. Eles eram profundamente escuros, negros como breu, e pareciam absorver a luz, não refletir. Certa noite, o tio Roque, que sempre era o último a sair da rua depois do toque de recolher, viu a tal figura de novo. Só que naquela noite, ele teve coragem de seguir. Ele estava sozinho caminhando pela rua em direção à velha ponte de madeira, quando de repente sentiu algo frio tocar sua nuca. Ele se virou rapidamente e lá estava o homem, com a capa escura e a face encoberta. "Joaquim, é você?" perguntou o tio Roque, a voz tremendo um pouco, embora ele tentasse manter a calma. A figura não respondeu, apenas fez um movimento estranho com a cabeça, como se estivesse se curvando. Roque pensou que era o vento, mas o que aconteceu a seguir o fez tremer até os ossos. A figura ergueu a cabeça de repente. Não era Joaquim. O rosto que apareceu não era o de um homem, mas o de um animal. Seus olhos estavam completamente negros, como se a pupila fosse uma mancha infinita de escuridão. E a boca se alargou de maneira monstruosa, revelando dentes afiados como lâminas. Roque não teve tempo de correr. A figura avançou sobre ele, envolta em uma neblina fria, com uma força que parecia sobrenatural. O último som que ele ouviu foi um sussurro abafado, que parecia dizer: "Não adianta correr. Eu sou o que você teme." No dia seguinte, o povo da vila foi à procura dele, mas não encontraram nem Roque nem a figura. Só encontraram um buraco no chão, embaixo da árvore onde ele costumava sentar para conversar com os mais velhos. O cheiro de terra molhada estava no ar de novo. O mais macabro de tudo é que, à medida que o tempo passava,
mais e mais pessoas começaram a ver figuras encapuzadas, com olhos vazios e movimentos erráticos, pelos campos e ruas da vila. Alguns diziam que eram os mortos que voltaram de alguma forma. Outros acreditavam que, na verdade, eram os próprios espíritos dos mortos tentando se manter em forma humana, sem conseguir. A história de Joaquim Sampaio, o homem que morreu e voltou de outra forma, nunca foi esquecida em Arco Verde. Até hoje, os moradores dizem que, se você olhar para as árvores na noite mais escura e tiver a sensação de que alguém está te observando, pode ser ele, ou pode ser o que ele se tornou.